Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre uma mensagem muito interessante dada por uma entidade elevada que disse o seguinte: refugiai-vos na oração e no sono. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar aqui o nosso vídeo de hoje com muita alegria, como sempre, onde eu gosto de saudar todos vocês, desejando muita paz, muita alegria, muita harmonia e principalmente, gente, muita esperança que o mundo de regeneração está chegando, né? E também continuar a pedir a vocês orações, porque está dando certo, gente. Nós temos conseguido obter muitas suavizações graças a essa intensa corrente de orações que nós estamos fazendo, tá? Então vamos continuar orando pela paz no mundo, vamos continuar orando pela suavização na operação de despertamento físico. Vamos orar pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e também pelo finalzinho da operação de rescaldo das almas que estão perdidas no umbral, que constituem aquele grupinho de filhos de Tomé, que estão muito teimosinhas ainda e elas estão resistindo em seguir os missionários da luz. Então, as entidades nos pedem que nós façamos orações pedindo para que a mente desses seres se abra e que eles consigam compreender que eles estão sendo alvo da misericórdia divina e que, com base nisso, então, eles tomem a sábia decisão de seguir os missionários da luz rumo ao abrigo das colônias espirituais, né? Vamos também orar, gente, pedindo, continuando a pedir a intervenção direta do Cristo amado junto ao coração desses seres trevosos que estão por aí tentando insuflar, influenciar os seres encarnados, também trevosos, a fazerem guerras, a promoverem distúrbios, o caos. Vamos então continuar pedindo ao nosso Cristo amado que interceda por essa causa, porque só um ser com o poder dele é que pode fazer isso com sucesso, né? Pois muito bem, gente, nós tivemos a grande honra de receber aqui no nosso trabalho, nosso humilde projeto, um espírito muito importante que atuou no início lá do cristianismo. E no final do episódio eu vou contar para vocês quem ele é. Agora eu vou fazer um mistériozinho, mas eu vou contar no final quem é. E essa entidade, então, iniciou a sua preleção. E o que ele disse? Ele falou assim: sabemos que tudo está parecendo mais escuro e mais escuro ainda ficará, mas acreditai que será por pouco tempo. E prestem agora atenção ao que é que ele vai dizer. Ele falou assim, que inclusive eu achei tão importante que eu coloquei como título aqui do vídeo: refugiai-vos na oração e no sono. Olha só. As vibrações, ele explicou, ele falou assim, as vibrações planetárias, elas estão sendo aumentadas, de modo a preparar o nosso planeta para a grandiosa operação de Miguel Arcanjo, o Belo, o Justo. Deve ser maravilhoso, né, Miguel Arcanjo? E então,
os vossos corpos físicos, eles se ressentem disso e buscam adaptar-se ao novo padrão vibratório, requerendo mais energia física. Daí o sono e o cansaço que vocês sentem. E nesse momento, a recomendação é que todos nós encarnados busquemos o aterramento abençoado da Terra, que vos trará, que nos trará boas energias, reequilibrando o nosso corpo físico mais rapidamente. Então, gente, essa soneira que muita gente anda sentindo, esse excesso de cansaço, não é preguiça não, gente. E isso é devido ao processo de adaptação dos nossos corpos físicos ao novo padrão vibratório do planeta, que eles vão regulando. Isso, aliás, quem cuida desse setor são irmãos estelares elevados, tá? Que eles têm lá um processo que eles vão subindo devagarinho. E eles vão subindo devagarinho justamente para que os nossos corpos físicos possam ir se adaptando devagarinho ao novo padrão vibratório, tá? E quem fizer o aterramento consegue fazer esse equilíbrio energético de uma forma mais rápida, tá? Daí, já contei para vocês como é que funciona o aterramento. 10 minutinhos, gente, não precisa mais que isso. Tira a meinha, tira o sapatinho, bota o pezinho ali, ou na grama, mas tem que ser ligado à terra, tá? A mãe terra. Ou na areia da praia, quem tiver o privilégio de morar perto de uma praia, tomar um banho de mar. Isso tudo, gente, é maravilhoso e promove o aterramento, que daí a gente vai trocando a nossa energia, que está contaminada por uso de celulares e computadores e tablets, essas coisas todas que a gente tem que usar mesmo, né? Não adianta dizer, eu não vou usar. Como que não vai usar? Tem que usar, é o nosso dia a dia, né? Só que esses equipamentos, eles estão revestidos de energia que não é boa e a gente acaba absorvendo essa energia. Daí a importância também do aterramento. Além de colocar a gente em dia com o padrão vibratório do planeta, também, digamos assim, limpa o nosso campo áurico, tirando essas energias que a gente acaba absorvendo desses equipamentos eletrônicos, tá? E ele falou assim, olha, o momento, meus filhos, é esse. Estamos às portas de um novo início de era, mas antes, nós, devemos passar pelas últimas grandes provas planetárias, como se fossem exames finais de um ano letivo. E daí ele falou assim, preparem-se para esses exames finais, exercitando-se no bem e orando, tá? Harmonizando-se em seus relacionamentos, dando perdão e buscando o perdão. Qualquer esforço nesse sentido será contado em dobro para todos vocês. Olha só, gente. Por isso que essa encarnação, gente, essa encarnação aqui, ela é ímpar. Ela é ímpar. Porque ela vai nos trazer, assim, recompensas em dobro, em triplo, tá? Até porque é muito mais difícil você conseguir operar no bem dentro de uma psicosfera tão pesada como a nossa, né? E aí ele continuou orientando, ele falou, busquem elevar os seus padrões vibratórios. Como vocês vão fazer isso? Ouvindo boas músicas, lendo bons livros, assistindo a bons filmes. Evitem obras de baixo calão, né? Não preciso explicar muito, vocês sabem, né? E evitem também noticiários que somente trazem o desânimo e a desesperança. Como já dissemos anteriormente,
O período será breve, porém intenso, tá? E ele falou também assim, que é para a gente se exercitar, exercitem-se no amor e na compaixão. Observem a natureza que Deus deu para vocês, que continua bela e inspiradora. Então, gente, é isso. Quando vocês estiverem chateados, olhem para fora, admirem o céu azul, admirem a beleza das plantas, aquele mar bonito, sintam o vento no seu rosto, sabe? Isso tudo, gente, são recados que Deus nos manda de ânimo, sabe? Através da natureza abençoada, né? E ele falou assim: trabalhem pelo bem de todos, naquilo que vocês puderem fazer e que estiver ao seu alcance, né? Nós temos que aproveitar todas as janelas possíveis. O momento é esse. E aí ele falou assim: pois bem, minha querida, estes são os ensinamentos de hoje. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, por favor, dê o seu like, clique no sininho, compartilhe o vídeo com os amigos. E se você não for inscrito, tá novinho por aqui, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição. Torne-se um agente da luz, ajudando o canal a disseminar essa linda mensagem aí no mundo de regeneração. E daí ele falou assim: preparem-se para esses exames finais, exercitando-se no bem e orando, tá? Harmonizando-se em seus relacionamentos, dando perdão e buscando o perdão. Qualquer esforço nesse sentido será contado em dobro para todos vocês. Olha só, gente, por isso que essa encarnação, gente, essa encarnação aqui, ela é ímpar, porque ela vai nos trazer, assim, recompensas em dobro, em triplo, tá? Até porque é muito mais difícil você conseguir operar no bem dentro de uma psicosfera tão pesada como a nossa, né? E aí ele continuou orientando, ele falou: busquem elevar os seus padrões vibratórios. Como vocês vão fazer isso? Ouvindo boas músicas, lendo bons livros, assistindo a bons filmes. Evitem obras de baixo calão, né? Não preciso explicar muito, vocês sabem, né? E evitem também noticiários que somente trazem o desânimo e a desesperança. Como já dissemos anteriormente, o período será breve, porém intenso, tá? E ele falou também assim, que é para a gente se exercitar, exercitem-se no amor e na compaixão. Observem a natureza que Deus deu para vocês, que continua bela e inspiradora. Então, gente, é isso. Quando vocês estiverem chateados, olhem para fora, admirem o céu azul, admirem a beleza das plantas, aquele mar bonito, sintam o vento no seu rosto, sabe? Isso tudo, gente, são recados que Deus nos manda de ânimo, sabe? Através da natureza abençoada, né? E ele falou assim: trabalhem pelo bem de todos, naquilo que vocês puderem fazer e que estiver ao seu alcance, né? Nós temos que aproveitar todas as janelas possíveis. O momento é esse. E aí ele falou assim: pois bem, minha querida, estes são os ensinamentos de hoje. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, por favor, dê o seu like, clique no sininho, compartilhe o vídeo com os amigos. E se você não for inscrito, tá novinho por aqui, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição.
torne-se um agente da luz, ajudando o canal a disseminar essa linda mensagem aí no mundo de regeneração. E aí, gente, eu perguntei com quem eu estava conversando, porque até então eu não sabia com quem eu estava falando, né? Eu sentia assim que era uma entidade assim, tinha uma energia assim muito doce, assim, tipo assim, sabe, de um paizão assim, sabe, gostoso, assim. Eu sentia que era uma entidade assim, mas não sabia com quem estava conversando. Até porque eu não tenho mediunidade de visão, né, gente? Eu só psicografo e ocasionalmente eu tenho clarividências quando eu preciso ver alguma coisa para poder contar ou para poder entender melhor a mensagem deles. Aí eles me mostram para eu poder compreender. E então eu perguntei, né, com quem eu estava tendo a honra de conversar e a entidade respondeu, que eu prometi que eu ia contar para vocês. Ele falou assim: você está falando com Ananias, querida. Aí eu, na hora, falei: Ananias? Ananias não foi aquela pessoa que ensinou Paulo de Tarso? E fiquei boquiaberta, né? Falei: nossa, será que é ele? E aí ele falou: minha querida, sou eu. Sou eu sim, e eu sou bem do início do cristianismo, quando nós éramos duramente perseguidos por Javé, né, e seus encarnados trevosos, que buscavam eliminar a mensagem de Jesus a todo o custo. Isso vocês já sabem, que eu já expliquei para vocês. Quem é novo no canal, gente, eu recomendo, por favor, assistam a live Javé e Jesus, que tem aqui no canal, que conta toda essa saga. Gente, é maravilhosa, tá? Enfim, mesmo após a crucificação de Jesus, Javé não se arrependeu. O grau de cristalização do coração desse ser é tão terrível que ele não se arrependeu de tudo que ele fez com um filho tão amoroso como Cristo. E não satisfeito, ele começou a perseguir todos aqueles que estavam espalhando a mensagem de Jesus, né? E Ananias era um desses seres, né? E, enfim, ele comentou, né? Ele falou assim: olha, eles não tiveram sucesso em fazer isso. E agora, em período curto, vão ser todos daqui exilados para um terrível destino que eles próprios criaram para si. Porque a luz sempre vence. Por mais obstáculos que tentem colocar, ela sempre os vence. E nós, a espiritualidade, né, estamos aqui muito felizes ao ver essa linda iniciativa de vocês de disseminarem a mensagem do Cristo e do mundo de regeneração. Ai, fiquei toda prosa, né? Falei: ai, delícia, obrigada. Porque eles são os amores, gente, eles são uns amores. A gente faz tão pouquinho e eles, nossa, eles são os queridos mesmo. Que humildade, que amor que eles têm. Olha, se os trevosos, gente, soubessem como é bom trabalhar com esses seres de luz, como que a gente sente o amor deles. Gente, esses trevosos deixavam de ser trevosos muito rapidinho. Porque, gente, não tem nada melhor do que a gente ser tratado com carinho, ser entendido nas dúvidas da gente, às vezes ser perdoado por pequenas faltas, coisas que a gente comete. Eles têm, assim, sabe, aquele carinho com a gente, falam: não, tudo bem, você errou, mas levanta, vai em frente, tenta fazer direito, né? Então, é o que eu sempre falo: se os trevosos, gente, soubessem como é bom trabalhar com esses seres de luz, olha, eles deixavam de ser trevosos, ó, rapidinho. Mas enfim, né? E aí ele falou assim, incentivou a gente para que a gente continue disseminando a mensagem do Cristo amado, com alegria, com serenidade, e que eles estarão sempre velando por todos. E aí foi se despedindo, falou: olha, nós vamos indo aqui, minha filha, porque o momento nos exige a atenção e o trabalho energético.
Porque, como eu já falei para vocês, está todo mundo trabalhando demais. Não tem ninguém aqui que tá todo mundo, ó, trabalhando na transição. E aí, gente, ele foi embora. E aí, na minha tela mental, entrou a figura de um senhorzinho assim, de cabelos e barba branquinhos, magrinho, e ele estava usando uma túnica cinza clarinho. E ele passava assim, o sentimento que eu recebia assim era de muito carinho e aconchego, sabe? Muito gostoso, gente, uma sensação assim, nossa, acho que eu nem sei se eu consigo explicar para vocês direito, mas uma sensação maravilhosa. E depois eu fui pesquisar com mais detalhes, né? E só para posicionar vocês, que o Ananias, ele foi um discípulo cristão em Damasco, a quem Deus instruiu para ir ao encontro de Saulo, que naquela época ainda era Saulo, o futuro apóstolo Paulo, para restaurar a sua visão e batizá-lo no Espírito Santo, desempenhando um papel crucial na conversão de Paulo ao cristianismo, conforme narrado no livro de Atos, capítulo 9, tá? E essa história, gente, também é maravilhosa porque ela é contada no livro Paulo e Estevão, que foi psicografado pelo Chico Xavier. E, gente, é uma obra tão maravilhosa que eu recomendo, gente, quem não leu, leia, porque é fantástico, é fantástico. Recomendo demais. O livro é do Chico Xavier e ele é da Federação Espírita Brasileira, né? E é muito linda a história dele, né? E Ananias, ele era um homem temente a Deus e muito respeitado na comunidade cristã, e que foi enviado por Jesus para cumprir a tarefa de procurar Saulo e introduzi-lo nos seus ensinamentos, né? É muito bonita a história. E aí, depois, gente, claro que veio o nosso queridíssimo capitão. E o capitão, ele falou o seguinte, falou, olha, há que se ter bastante cuidado nessa época, porque os trevosos esforçam-se muito para infligir a todos o desânimo e a desesperança. Não creiam neles e continuem a orar com fé e confiança no Cristo amado, que está no controle de tudo. Pensem que os seus mentores estarão sempre pertinho de vocês, protegendo contra tudo. Vocês se lembram dos pensamentos intrusivos, que foi objeto, inclusive, de um vídeo que eu fiz recentemente? Então, gente, é uma tática, é uma técnica muito utilizada pelos trevosos para difundir ideias de desânimo, desesperança, abandono, medo, ansiedade. Então, gente, se começar a aparecer esses pensamentos na mente de vocês, primeira coisa que vocês têm que fazer já é identificar, isso aqui não é meu, isso não me pertence, comigo fica só o que é meu, o que não é meu que retorne para sua origem. Tá? Então, gente, ó, olho vivo, o capitão veio aqui de novo nos alertar sobre essa situação. Então, pessoal, ó, olho vivo, tá? E aí ele falou assim, coragem, coragem, que falta pouco, meus filhos. E aí deu uma notícia, falou que D. Pedro II tem trabalhado incansavelmente pelo Brasil ao lado do anjo Ismael. E que não é para a gente se angustiar. Ele falou, não se angustiem, eis que tudo segue o plano divino do Cristo. E ele, nosso Cristo, está satisfeito com o andamento do seu plano estratégico e manda avisar
que bem pouco falta, que é para aguentar firme, sem pestanejar e continuar a orar. E aí eu perguntei para o capitão se o dia em que ninguém vai desencarnar vai ser próximo ao apagão. E olha a resposta que ele deu, que falou assim: sim, minha querida, o dia em que ninguém desencarnará marcará o limite para o início da operação magnífica de Miguel Arcanjo. E falou assim: e vocês não deem bola para essas mensagens contraditórias que andam por aí, sejam proferidas por quem quer que seja. Olha só, porque eu tenho recebido, gente, muitas perguntas dos ouvintes queridos que ficam confusos mesmo. Eles falam para mim, falam: Luiz, eu vejo tanta coisa diferente na internet. O médium A fala A, o B fala B, o C fala C, o D fala D, você fala e eu vou acreditar em quem? E, gente, a questão é a seguinte: vocês têm que analisar as mensagens pelo teor energético que elas trazem. E vocês têm que ver como é que essa energia ressoa no coração de vocês, tá? Se a mensagem que vocês ouvirem trouxer paz, trouxer tranquilidade, trouxer esperança, fique com ela, porque com toda certeza ela foi emitida por seres de luz. Agora, se for uma mensagem que trouxer medo, que trouxer ansiedade, que trouxer um sentimento assim de desesperança, de abandono, né? Do tipo assim, ai, ninguém presta, tá tudo ruim, o planeta pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Gente, cuidado, cuidado, porque são mensagens que não provêm da luz, tá? Então, há que se ter muito cuidado com isso. E esse julgamento, gente, cabe a vocês. Vocês é que têm o livre-arbítrio para vocês filtrarem e acreditarem na mensagem que trouxer, que ressoar com o coração de vocês. A mensagem que trouxer bem-estar, que trouxer tranquilidade, que trouxer paz, é uma mensagem legal, tá? Então isso, gente, é assim que tem que ser, né? Então, foi essa, né, a informação que o nosso queridíssimo capitão deu para nós, né? E ele também me lembrou, falou: olha, minha filha, lembre-se que você é apenas uma intermediária e que as mensagens que você recebe, elas provêm da espiritualidade e de nossos irmãos estelares elevados. Portanto, fica tranquila, continue orando e você vai prosseguindo no trabalho e vai repassando as mensagens conforme elas vão chegando, tá bom? Então, eu espero ter esclarecido a vocês. A opção é de vocês, vocês é que têm que fazer as escolhas, né? E também a gente tem que observar o seguinte, que às vezes uma determinada mensagem com a qual a gente não se identifica, descarte a mensagem, não precisa descartar todo o trabalho anterior que o médium fez, tá? Porque todos os médiuns são humanos, gente, todos nós podemos estar sujeitos a cometer algum engano, alguma coisa, interpretar alguma coisa de uma forma não tão ok, tá? Isso não vai invalidar todo o trabalho que foi feito. Então a gente tem que ter essa sabedoria, assim como a gente tem as mensagens lá no Antigo Testamento, que umas são maravilhosas e outras são de Javé. Você não vai jogar o Antigo Testamento todo fora. O que você vai fazer? Você vai tirar essas mensagens de Javé, vai desconsiderar elas e vai ficar com as mensagens que vieram dadas pela equipe crística do planeta, tá? Então isso, gente, quem vai decidir é o livre-arbítrio de vocês. Então é assim, analisem o teor das mensagens,
Vejam a energia que elas trazem para vocês, tá? E aí vocês tomem as suas decisões, tá bom? E aí o capitão foi se despedindo também, falou, olha, a gente está com muito trabalho e está todo mundo aqui apressado para terminar os projetos. E nós, a equipe, né, não somos exceção, tá? E aí foi indo embora, né? Se despediu, desejando a paz do Cristo, né? E aí, depois dessa linda mensagem, ele foi embora, tá? E eu também vou aproveitar e vou me despedir de vocês, agradecendo muito aí o carinho, a atenção de vocês. Gente, chegamos aos 80 mil inscritos. Muito obrigada, vocês são maravilhosos. 80 mil despertos, gente. Pensem nisso se multiplicando, pensem nisso passando para frente essas informações, que coisa maravilhosa, né? Então, muito obrigada a todos, um beijo grande e até o próximo episódio.